Olá. Ora cá estou eu de novo. Lembram-se que eu no último estive a falar dos meus desejos de grávida. É mesmo verdade, vocês não se acreditam. Mas eu tive 3 gravidez e de todas elas eu tive desejos diferentes. O mais estranho é que parece que eu não conseguia meter mais nada à boca a não ser aquilo. Só é incrível, é uma sensação esquisita. Dizem que existe, que não existe, mas o que é certo ou errado é que eu senti sempre desejos diferentes. E atenção que eu não tirei qualquer tipo de proveito disso. Portanto, era mesmo só aquilo e mais nada e passava e acabou. Pronto. Como eu também tinha dito, em junho e julho eram os meses de exames, não é? E eu tive que me deslocar a Vila Real para fazer os exames. Só que ficava lá tipo 1, 2 noites e vinha embora. Os meus pais pagaram o quarto até ao final do contrato, não era? Que seria julho. E pronto, eu tinha lá o quarto e vinha. Eram umas viagens que me faziam um bocado de confusão, não é? Mas pronto, como eram só esporádicas, foi só 2, 3 vezes e de volta, por isso não estressei muito com isso, correu tudo bem. Os exames, claro, não tiveram o desfecho que eu esperava, porque a minha ideia era acabar o primeiro ano com umas notas boas e passar o ano, não é? Coisa que não aconteceu, mas não desanimei, porque na minha ótica a minha prioridade naquele momento era outra, que era a minha filha, e aquela era a condição para, por isso não houve problema. O meu casamento, a 7 de agosto, e como toda a gente sabe, casamentos, agora hoje em dia é muito pior, não é? Antigamente era mais simples, não havia tantos salamaleques, mas muita coisa tinha que ser preparada. Era o local da boda, eram os convites, era o vestido da noiva. Pois, o vestido da noiva, vocês perguntam, o vestido da noiva, grávida? Pois, foi um desafio. O vestido da noiva foi realmente um desafio porque eu engordava de mês a mês. O que é que querem que eu faça? A culpa não era minha. Mas pronto, sobre o meu vestido, posso-vos dizer que o vestido foi feito pela minha ama. Ela chama-se Betinha. E ela era costureira, e é, e costumava tomar conta de mim nos verões. E eu, nessa altura, era uma criança, adolescente, não é? E então eu costumava ir para lá aprender a costurar e a bordar. E aprendi a costurar e a bordar à mão, a bordar na máquina, a costurar à mão e na máquina. Portanto, sou uma mulher muito prendada. E eu fiz panos bordados à mão, fiz panos bordados à máquina, fiz roupa para mim e para a minha irmã, e também ajudava nas costuras dela. Eu sinceramente adorava aquelas minhas tardes de verão com ela, porque era uma forma também de eu ter algum tempo para mim. Eu ali sentia que era só eu, só estava lá eu e ela, e os clientes que ela tinha, que vinham lá, não é? Mas era eu e ela toda a tarde e conversávamos e era como se eu tivesse aquela... era o meu refúgio, digamos. Portanto, vocês não sabem, mas eu em casa era eu que tomava conta dos meus irmãos, mais ou menos. Com 10 anos eu já arrumava a casa, já passava a ferro, aprendi a cozinhar. Apesar de nós termos uma empregada de casa, ela foi embora quando cedo, não é? E eu comecei a aprender a fazer as coisas. Nós éramos 4 filhos, e os meus pais trabalhavam muito. Minha mãe trabalhava por turnos e depois andava a estudar à noite. O meu pai trabalhava na Inacor, do Grupo Amorim, muita gente deve saber. E aos sábados muitas vezes ia para lá e eu costumava ir com ele, adorava. E além disso ainda era tesoureiro da Junta de Freguesia de Lourosa. Pronto,
pronto, que também ocupava muitas noites e pronto. A minha empregada chamava-se Isabel, ela era uma rapariga nova, era pouco mais velha que o meu irmão, mais velho. Ela era de Castelo de Paiva e vivia connosco. Ia à casa ao fim de semana, às vezes não ia. E eu posso-vos dizer que adorei a minha ama. Portanto, ela era como se fosse uma amiga que eu tinha, que tomava conta de nós e vivia connosco. Mas pronto, ela depois foi embora, eu tinha para aí uns 11 anos. Aos 11 anos eu tinha um irmão com 13, 14, 2 anos e meio mais velho que eu, e depois tinha mais 2 irmãos mais novos. A minha irmã, 2 anos e meio mais nova que eu, e depois o meu irmão mais novinho, 3 anos e meio mais novo que eu. Pronto. A partir daquela altura eu passei a ser a mulher da casa, quando a minha mãe não estava, obviamente. O meu irmão mais velho era um adolescente rebelde, ok? Não ajudava em nada, mais ou não. E os meus irmãos mais novos, coitados, eram novitos, eram pequenos, eram criancinhas, para todos os efeitos, e precisavam de uma mãe. Neste caso eu não era mãe, mas fazia a vez. Acabei por ser como uma mãe para eles, quando a minha mãe não estava. E sinceramente eu adorei esse papel. E posso-vos dizer que adorei a minha infância, ok? Eu era tipo uma espécie de criança, mulher. Cresci rapidamente, é verdade. Eu cresci rapidamente. Aos 10, 11 anos eu tinha uma mentalidade, se calhar, que muitas raparigas de 16, 17 não têm. Desde que eu me lembro, eu sempre gostei de ajudar, sempre gostei de me sentir útil, de ajudar os meus pais. É uma etapa da minha vida que eu me orgulho imenso, acho que fui uma boa filha. Fiz tudo com humor e educação, portanto eu fazia de bom grado, porque achava que era assim que tinha que ser. Podem estar a pensar, aos 10, 11 anos já fazia isso tudo, não deve ter tido uma grande infância. Engano-se, eu tive uma infância fantástica, estou a dizer que gostava de fazer o que fiz, e se fosse agora voltava a fazer tudo de novo, porque eu gostei mesmo. Claro que eu tive alguns papéis diferentes que fogem um bocadinho ao normal da infância de uma criança, mas também naquela altura não havia muito para fazer, não é? Não havia telemóveis, nem havia televisão como agora, havia 2 canais, 3 canais, coisa do género. Portanto, não tínhamos as liberdades que as crianças têm hoje em dia, nem havia tantos perigos, por isso para mim aquilo era normal, eu era feliz assim, eu adorei cada minuto. Eu arrumava a casa, eu passava a ferro, eu cozinhava, tomava conta dos meus irmãos e depois mais tarde também comecei a ajudar nos TPCs, porque eu era lá o nerd da casa, não é? No verão, por exemplo, nós costumávamos ir para a praia, para Espinho, apanhava a caminhoneta, íamos para Espinho e eu colocava-lhes protetor solar e eu controlava as horas que poderiam ir ao banho. Eu tinha 11, 12 anos, é verdade, mas atenção, eu nunca perdi um irmão na praia e nunca nenhum deles se queimou, ok? A minha irmã era mais desobediente, não é? Mas lá consegui controlar a coisa. E ainda faziam jogos de cintura, digamos, agora que eu penso nisso, a sério que naquela altura eu já era muito à frente. Por exemplo, isto não se devia dizer, mas pronto, ok, é um segredo, não contém a ninguém. Eu costumava ir de caminhoneta, como eu vos disse. O meu irmão tinha, eu tinha 11, 12 e ele devia de ter à volta de 6, 7, pronto. Só que assim, depois de 5 anos já se pagava meio bilhete. Mas como ele era tão pequenino, ele raramente pagava meio bilhete. Aliás, ele nunca pagou, porque eu dizia que ele só tinha 5 anos. Mesmo quando ele tinha 7 e 8, eu continuei a dizer que ele tinha 5 anos. Então não pagava o bilhete dele. E então o que é que eu fazia? Como eu ia
todos os dias, não é? Durante as férias íamos todos os dias, meus pais davam dinheiro, não é? Para eu tratar disso. Então, eu o que é que fazia? Juntava aqueles dias todos, o bilhete, ou meio bilhete daqueles dias todos, e à sexta-feira era dia de comer gelado. Eu pegava no dinheiro e comprava gelado para toda a gente, para mim, para os meus irmãos, claro, obviamente. Mas já fazia esse tipo de joguinhos, não é? É verdade. Eu fui uma. Eu considero, podem dizer o que disser, mas é o que eu acho. Eu considero que fui uma irmã dedicada, uma filha exemplar, uma menina inocente, mas muito responsável. Era uma aluna irrepreensível. Nunca os meus pais tiveram que me dizer, por exemplo, já fizeste trabalho de casa, vai fazer trabalho de casa, não, porque quando eles chegavam eu tinha os trabalhos de casa todos prontos, já tinha a matéria toda estudada, nunca precisei de ninguém, a não ser para a história. Meu pai ajudava-me em história, porque eu realmente não gostava de história, e então ele fazia-me perguntas e tal, mas era eu que lhe pedia a ele, olha, faz-me perguntas, porque eu achava sempre que não sabia nada de história. Sempre fui muito boa aluna, sempre tive muito boas notas, por isso acho que foi realmente uma filha exemplar. Acho que também essa parte da minha infância, essa ajuda que tive que dar aos meus pais, também me tornou numa mulher de guerra. E eu orgulho muito disso. Não baixo os braços, seja para o que for. Por isso, isto faz-me lembrar que hoje em dia as crianças têm tudo e mais alguma coisa, não é? E eu posso-vos dizer que nunca precisei de um telemóvel ou de um computador para ser feliz. As crianças de hoje em dia não fazem mesmo a mínima ideia do que é a vida, do que é brincar. Minhas brincadeiras era saltar à corda, o elástico, correr, jogar futebol na rua, e nós fazíamos isso. Bicicleta é que eu não gostava. Andar de bicicleta é que eu nunca gostei. Engraçado que isto faz-me lembrar que faz-me perceber que toda a minha vida, desde criança mesmo, não é só agora, desde criança, que eu sempre tomei conta de alguém, sempre tomei conta dos outros. Mas também me faz lembrar que, tirando os meus pais, não é? Nunca ninguém tomou conta de mim. Se calhar eu também mostro que não preciso. Sou uma mulher forte e tem que ser assim, não é? As pessoas sempre puderam contar comigo, os meus pais, os meus amigos, os meus irmãos, o meu namorado, depois o meu marido, que era o mesmo, os meus filhos, mas pronto. Ora, vamos ficar por aqui. Por hoje já chega. O meu filho está-me sempre a dizer que 5 minutos é pouco. Eu acho que já falei demais hoje e ele vai ficar contente, não é? O resto, se calhar, não. Ora, mais uma vez, se gostaram, coloquem um like, subscrevam, ativem o sininho, façam essas coisas todas que vocês já sabem, ok? E fiquem bem. Beijinhos.